Bom, pessoal, então dando início aqui a mais uma aula aqui, né, a continuação, tá certo? Da construção do nosso site em HTML e CSS, nós vamos construir agora a próxima seção, que é a seção de sobre, tá certo? Mas antes disso aqui, eu quero que você acesse, né, aqui no nosso site, tá certo? Você deve estar na aula 17, então você vai aqui na links em que encontrará tudo que precisa, tá certo? Aqui nós vamos clicar em Google Fontes. Eu vou ensinar para vocês agora como é que você vai linkar uma fonte do Google, tá certo? Isso lá no caso, né? Quando você estiver usando o elemento, isso não vai ser necessário que ele já está pré-instalado. Depois a gente vai ensinar quando você retirar, por exemplo, tem todas as fontes do Google, talvez você não precise de todas. Isso aí é uma coisa que a gente vai ver depois. Mas no momento aqui, como não estamos usando o elemento, nós estamos criando a fonte diretamente no HTML, CSS, a gente precisa, se você quiser linkar uma fonte do Google, eu vou te mostrar o que você deve fazer aqui, tá certo? Aqui você procura a fonte que você quiser, tá? Você escolhe uma fonte bonita aí, do seu gosto. Eu vou escolher aqui a fonte Poppins, tá certo? Ó, Poppins. Você pode escolher inclusive uma ou duas ou mais fontes, caso você queira instalar lá no seu site mais de uma fonte, né? Não precisa instalar muito, que fonte, se você instalar a fonte, ela pesa no site, mas tudo bem. Uma, duas fontes, você pode clicar um fonte normal, depois o itálico, ou então você fazer outra fonte, né? Do título e para o texto, outro tipo de fonte, né? Você fica a seu critério, tá certo? Então eu vou escolher o fonte aí, o Pops, vou clicar aqui, tá vendo? O Pops, vou clicar aqui em cima. Ele vai me abrir essa janela aqui, tá certo? Então é o seguinte, eu vou querer linkar, por exemplo, eu quero a fonte mais fininha, vou colocar essa fonte 100, tá certo? Eu não vou colocar o Italic, tá certo? Vou colocar o Extra Light 200, tá certo? Vou colocar o Light 300, vou colocar aqui o regular 400, não estou colocando Italic, tá vendo? Light Italic, não estou colocando Italic. Vou colocar o Medium 500, vou colocar o Semi Bold 600 e por fim eu vou escolher o Bold 700. Eu não coloquei nenhum Italic, tá certo? O que você selecionou vai ficar aqui em mais, ó, tá vendo? Vai ficar aqui, aliás. E vai surgir aqui embaixo. Então você vai copiar apenas, tá vendo aqui embaixo, ó? Tá em link, tá certo? E aqui embaixo você vai clicar nesse aqui de baixo, tá vendo? Não é o aqui de cima, nesse do meio, nesse aqui de baixo aqui. Você vai clicar e vai salvar, vai copiar tudo isso aqui, ó. Ctrl C, tá certo? Ó, esse daqui de baixo, tá certo? Ó, lembre, tem um link aqui é o terceiro link nesse caso aqui, tá certo? Feito isso, você vai salvar aqui. Eu já tinha salvado aqui embaixo, mas vou mostrar para você, ó. Talvez eu não tenho 500 no meu aqui, ó. Ctrl V, certo? Aí você vai salvar isso aqui, né? Pops, o meu tem aqui, ó, o Extra Light. O que aumentou aqui no meu foi que eu não tinha posto anteriormente a fonte 500. Tá, eu vou por agora, tá certo? Então eu vou apagar isso aqui, em cima. Ctrl C. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui, você vai pegar esse que você acabou de copiar aqui, tá certo? Ó, você vem aqui, copia isso aqui, tá vendo? O que você acabou de copiar lá, né? Por acaso eu copiei aqui só para te mostrar, mas você já podia ter copiado direto. Mas vamos assim, ó, Ctrl C, e você vai copiar aqui, ó. Você vai colar aqui, tá vendo? Não, embaixo tem onde tem esses links aqui, ó. Pode ser embaixo do CSS ou até embaixo aqui do JavaScript, que a gente já tinha salvado antes, certo? Então vamos colocar aqui, então Ctrl V, tá certo? Nós vamos salvar isso aqui, ó, tá certo? Veja se não tem nada errado, se você não esqueceu nada aqui, por exemplo, como o abrir e fechar, tá certo? Isso aqui é um pouco longo, não quebre a linha aqui, pode deixar como está aqui mesmo, tá certo? Bom, depois que você colou aquilo lá na página, você vem aqui embaixo, tá vendo? Ó, no CSS Rules to Specific Families. Então você vem aqui e copia esse dado aqui completo, tá vendo? Copia aqui, aí você vem aqui na sua folha de estilo, tá certo? E aqui, ó, embaixo, aqui, ó, onde tem o primeiro item, onde tem a margem 0, padding 0, você cola aqui, ó. Font Family Pop Sans Serif. Dá um salve nos dois, né? Salve aqui, tá certo? E dá um salve no seu HTML. Ok, save. Então com isso, vamos voltar aqui. Se você salvar, a nossa fonte vai virar essa fonte aqui, Poppins, tá certo? Ó, a fonte Poppins, ok? Então vamos... Ok, isso aqui, né? Agora vamos partir para a nossa próxima sessão. Bom, então,
Eu já fiz uma colinha aqui, tá certo? Pra gente não perder tempo com o vídeo, eu vou colar o seguinte termos aqui que você pode escrever, você pode colar, mas eu indico que vocês copiem isso aqui e depois você escreva, tá certo? Que é isso aqui, ó. Até essa seção aqui, Ctrl C. Eu já fiz aqui uma colinha, né? Porque eu testei como é que funciona o site, tá certo? Então eu vou colar aqui o código HTML e o código CSS que você vai colocar nos dois. Eu indico que você escreva para você pegar a prática, né? Mas para adiantar o vídeo aqui eu vou copiar e colar. Então aqui eu vou colar, Ctrl V. Então eu coloquei aqui o seguinte seção aqui, certo? Ó, eu criei a seção sobre, tá certo? Que vai ter assim, ó, seção ID, a mesma seção ID aqui de cima, eu só copiei, eu copiei aqui em cima a mesma coisa e fiz modificações, tá certo? Ó, então, ó, seção ID vai ser sobre, esse daqui vai ser serviço. Eu coloquei a seção sobre, que ela vai estar linkada, a gente vai linkar aqui no nosso, tá vendo o sobre aqui, ó? Nós vamos linkar aqui, ó, já tá linkado aqui, tá certo? Ó, no nosso menu aqui, tá certo? É o ID sobre. Então, quando eu clicar lá no menu, com esse ID sobre aqui, a página vai descer até o sobre. Então, por isso que eu coloquei o ID sobre. Então, esse ID sobre aqui nessa página é justamente simplesmente para isso. É o menu âncora, tá certo? Que ele vai deslizar, porque a gente colocou o JavaScript, né? Para a página deslizar suavemente. Código JavaScript até aqui. Coloquei um título H1, tá certo? Que é o nosso título. Aqui tinha um título, outra coisa, tá certo? Ó, título aqui em cima, né? Tá vendo? Cadê? E aqui eu coloquei o cabelo e a moldura do rosto, cuide bem dele. Um título tal, tá certo? Eu coloquei também aqui um texto, que esse aqui em cima acho que não tinha, tá certo? Cadê? Ah, tinha também. Aqui eu coloquei, ó. Aqui a barba, cabelo e bigode são coisas sérias. Só que isso aqui eu coloquei na seção, né? Na seção que contém as outras 3 seções. Deixa eu ver aqui, ó. Tá certo? Esse título aqui estava no anterior, estava nas 3 seções da mesma coisa. Aqui eu só coloquei na seção principal que contém os outros. E nos outros, eu coloquei aqui, ó. Aí tem a div class. Aliás, eu coloquei esse título aqui na seção principal, tá certo? Antes da div class row que tem aqui, né? A div class row, tá certo? Ela contém todas as outras 3. Essa aqui eu coloquei, ó, tá vendo? Antes dela, que é o mesmo aqui em cima, que tem o nosso serviço, e aqui tem aqui, ó, é sobre, né? Então eu coloquei, ó, o cabelo é a moldura do rosto, em vez de nossa seção, nosso serviço, eu coloquei esse título. E aí, aqui não tem, tá certo? Mas eu coloquei um textinho ainda complementar, um parágrafo, você pode fazer isso para dar uma explicação. Então, aqui barba, cabelo e bigode são coisas sérias, tá certo? Então, feito isso, nossa seção principal, né? Aí embaixo eu colei a div, aliás, né? Que vai ter aqui as outras 3 seções, tá certo? Que é o div class row, que é a mesma coisa, foi só copiado aqui, ó. Div de class row, tá certo? E embaixo as 3 seções que eu fiz, apenas eu copiei as outras mesmas 3 seções, só que eu fiz alguma modificação aqui, ó. Eu coloquei apenas uma imagem, e aqui eu coloquei uma classe especial, que é a classe layer, tá certo? Que daí a gente vai ver para que é isso daí, tá certo? E depois eu coloquei um H3 aqui, ó. Então vai ter, por exemplo, na minha seção, o diferencial que eu fiz aqui, você pode copiar os outros 3, depois você apaga tudo e modifica para esse daqui, tá vendo? Por exemplo, você pode copiar as 3 seções, aliás, você pode copiar tudo aqui, tá certo? Você copia, pode fazer isso, ou você pode copiar exatamente o que eu enviar para você, mas você pode copiar aqui para você aprender. Você copia todas essas seções aqui, que são exatamente a mesma coisa, é uma seção, tá? Com a divisão que contém 3 pequenas divisões, tá certo? E simplesmente eu aumentei aqui, eu troquei o título, certo? E embaixo do título aqui, eu modifiquei o título, aliás, e embaixo do título eu coloquei um parágrafo que não tinha. E nos outros 3 eu cortei os parágrafos, tá? Mas tem a mesma classe row em cima, que vai ser a mesma coisa. Aí eu coloquei aqui uma imagem, que eu modifiquei em cima, tem uma imagem também, mas eu fiz diferente aqui. Então, você veja a imagem que eu coloquei aqui, porque eu fiz o seguinte, olha só. A imagem que tinha na seção de cima, que se fosse copiada, imagem Restyle em PNG. Então vamos aqui na nossa imagem, ó. A nossa imagem aqui. A nossa imagem fez isso aqui, ó. A que estava anterior, tá certo? Olha só. Vamos ver aqui na primeira de cima, só para não confundir. Aqui, a primeira tem um row aqui, que é a nossa divisão principal, que contém as outras 3, certo? Aí eu coloquei essa imagem aqui, ó. Que é imagem salão PNG, que é essa daqui, ó. Cadê, ó? Essa aqui, ó, é Salon PNG, que é essa aqui, né? Eu não coloquei essa imagem. Agora eu troquei por essa imagem aqui, ó. Uma dessas 3 imagens aqui, tá vendo? Tá vendo essas 3 imagens aqui? Eu quis colocar essas imagens. Então, o que que eu fiz? Vamos aqui.
Eu coloquei aqui, ó, a imagem eu troquei, você só presta atenção aqui, você vai copiar e colar e você vai modificar o seguinte aqui, tá vendo? Ó, a imagem, ó. Vamos supor que aqui é exatamente igual. Então, imagem SRC, então, imagem corte. Vamos ver aqui. A imagem que é essa aqui, é corte, tá vendo? Coloquei essa imagem, que agora, ao invés de ser PNG, essa imagem aqui é JPG. Tem a diferença. Por que PNG? PNG porque é uma imagem que, como falei, ela admite que tenha transparência. Ela suporta a transparência. Já o PNG não suporta. Então, mas só que, por outro lado, o PNG é uma imagem menor, tá certo? Que ocupa menos peso, dá menos peso. Então, para esse tipo de imagem aqui que não precisa de transparência, eu uso imagem PNG, aliás, JPG, tá certo? Agora, quando eu preciso de transparência, então eu uso a imagem PNG, tá certo? PNG quando tem transparência e JPEG quando eu não preciso disso. Então eu usei essa imagem aqui, esse corte, tá vendo? Corte PNG, corte JPG, certo? Corte JPG e coloquei aqui, ó. Nesse caso aqui eu não coloquei nem um Alt, mas é sempre bom você colocar o Alt, tá? Então vamos colocar aqui o Alt, né? Alt, tá vendo? Alt. E você coloca aqui, ó, corte de cabelo. Pode ser, esse aqui não tem problema, esse aqui não vai, opa. Isso aqui não vai, apenas para, como eu te falei, é uma regra básica aqui de bom funcionamento ele te indica que você coloque sempre a tag Alt aqui, nessa tag aqui Alt que indica, né, para pessoa, por exemplo, para pessoa de deficiência, ou mesmo quando a página está sendo logando, ainda está fazendo load da página, né, aparece aí indicando do que significa essa imagem. Então, corte de cabelo. Aí a pessoa vai dizer, essa imagem significa um corte de cabelo, certo? Aí aqui eu coloquei um div class layer. Só coloque isso aqui por enquanto que eu vou explicar depois o que é isso aí. E depois eu coloquei um título aqui, H3 haircut, tá certo? Então corte de cabelo. Na terceira imagem aqui, na outra classe, na outra divisão, tá certo? São três que a gente já viu antes, as mesmas três divisões, só apenas nós vamos modificar algumas coisinhas na seção e nessas pequenas divisões que é para modificar, lógico, não vai ser uma seção igual. Vai ser uma seção diferente, então por isso que a estrutura é a mesma, só vamos fazer uma modificação do que a gente vai colocar lá, tá certo? Aqui na terceira coluna aqui, né, que eu mudei também o nome para serve2call, tá certo? O de cima não é, certo? O outro cadê? Ó, é serve, né? Ok? Então aqui eu mudei esse nome, a classe, eu coloquei outra classe porque eu vou precisar fazer outras modificações. Então, simplesmente eu mudei a classe. A classe do anterior, tá certo? Para aparecer daquela forma aqui. Então vamos ver aqui, né, como é que fica, né? Tá certo? Então, ó, a sessão anterior tem aquela classe, porque eu fiz, apesar da imagem, a imagem pode ser qualquer uma, certo? Mas aí eu fiz, tem aquela classe porque nós utilizamos esse efeito aqui. Agora, nesse novo aqui, nós vamos fazer outra coisa. Por isso nós fizemos alguma modificação. Nós só utilizamos a mesma estrutura, tá certo? Nós usamos a estrutura aqui, tá certo? E vamos fazer essa modificação. Uma aqui na modificação nós vamos fazer aqui na nossa classe, na divisão, na seção, na subdivisão aqui, né? Certo? Nas três pequenas seções. E aqui nós vamos colocar também mais uma coisa nessa classe layer que nós vamos ver depois. Nós criamos outra div aqui, é uma div, tá vendo? Nós criamos outra div interna aqui, tá? Com a classe layer. Essa div aqui, ela contém, ela não tem na outra aqui, ó, tá vendo? É uma div a mais. Eu só copiei, mas eu aumentei aqui. Então essa div classe layer tá aqui dentro. Dentro dessa div classe layer aqui tem o título H3, tá certo? No outro não tem, você pode ver aqui, ó, olha só aqui em cima. Tem a div principal, tá certo? A div principal aqui. Vamos supor, ó. Tem a seção, mudando aqui de cima, né? Que você já sabe. Tem a seção, depois tem um título da seção, e aí que começa a div, né? Divisão, que contém as outras três subdivisões, tá certo? Que é a mesma coisa aqui. Então, ó, eu coloquei a seção, eu coloquei o ID na seção e a classe da seção, certo? Diferente, que é a mesma classe que eu vou utilizar aqui agora, certo? Eu coloquei um título e, diferente da anterior, eu coloquei aqui um parágrafo com um pequeno textinho, certo? Aí fechamos aqui agora nós criamos a nossa divisão, tá certo? Na divisão vai ter três subdivisões aqui, né? Essa divisão aqui vai ser o mesmo classe do outro, que não vai modificar nada, né? E aqui na nossa nova subdivisão, né? A das três que vão ter dentro da divisão, eu modifiquei aqui a classe, coloquei essa classe serve cool, tá certo? Aí eu coloquei a imagem aqui, você pode ver, tem imagem aqui, né? Só que aqui dentro da imagem tem
no anterior, né, na sessão anterior, simplesmente abaixo da imagem tinha um título e tinha um texto. Aqui não tem. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei a imagem, depois da imagem eu criei umas outras subdivisão embaixo, porque eu quero fazer um efeito especial aqui. E dentro dessa subdivisão eu só coloquei apenas um título, que é o que é diferencial do outro, né? E nas outras três aqui é a mesma coisa, tá certo? Eu coloquei a mesma classe. Aí aqui eu mudei a imagem. A imagem essa barba aqui, tá vendo? Que é essa imagem aqui, ó. Cadê? A imagem é essa aqui, é barba, tá vendo? A imagem é essa, tá certo? JPG, tá certo? Aí aqui vamos dar vamos dar um Alt, tá certo? Como eu sempre falei para vocês colocarem um Alt. Então, como fala? Pode colocar, vamos colocar barbear, certo? Barbear. O barbeando, fazendo a barba. Vou colocar shave em inglês, né? Pronto. Shaving, que é fazer a barba, né? Certo? Shaving. Aqui é a nossa classe que repete, que vai ser a mesma classe. E aqui eu só mudei o título, shaving, tá certo? Haircut, shaving. Embaixo é a mesma coisa, tá certo? Na última sessão aqui, eu coloquei aqui, só que eu coloquei o lavar, tá certo? Ó. Que é essa imagem aqui, JPEG, ok? Aí aqui eu vou colocar o Alt, que eu não tinha colocado também. Alt, tá certo? Aí eu vou colocar dyeing, que é, sei lá, pintura, esse tipo de coisa aqui, né? E coloquei dyeing aqui, tá certo? Bom, então, né? Aí, né? Salvando isso aqui, que nós vimos agora, né? Tá certo? Nós vamos, salvamos aqui, tá certo? Save. E aqui, ó, nós vamos ter essa seção criada aqui embaixo, tá vendo? Ficou desse jeito aqui. Agora nós vamos dar uma modificada aqui com o CSS, tá certo? Então vamos aqui no CSS, tá certo? E agora eu vou colar a outra parte aqui, ó. Aqui nós estamos na seção anterior, tá vendo? Serviço, eu vou colocar a colinha que eu tinha feito aqui, ó. O sobre, tá certo? Ctrl C. Então vou pôr aqui, certo? Ctrl V. E eu vou fazer o seguinte, vamos dar um save aqui, mas antes de mudar save, né? Aí vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui o título da seção sobre, tá certo? A seção aqui, serve 2, eu coloquei essas, fiz assim, esses parâmetros aqui, tá vendo? Essa seção serve 2, aqui, tá vendo? Serve 2, tá vendo? Classe serve 2. Eu coloquei o comprimento de 80%, ele só vai usar 80% da largura, tá certo? E a margem automática igual em cima também, tá certo? Então não importa o que tenha lá, vai usar 80% e vai sobrar 10% em cada lado de espaço, certo? Eu alinhei o que tiver dentro no centro, tá certo? Teste alinha no centro, mas ele alinha as outras coisas também, né? E o padding top, eu dei uma altura, né, interna de 50 pixels, né? Agora a nossa seção aqui, ó, serve call 2, tá certo? Eu fiz alguns elementos aqui que depois você teste e veja por lá, por exemplo, né? Isso aqui, ó, esse serve call 2 que vai ser para as imagens, tá vendo? Ó? As imagens aqui, ó, tá certo? Que eu dei aqui o Flex Basis, tá certo? 32%, depois você verifica isso aí. Eu testei, né? Tá certo? O border radius, né? Que é as pontinhas, margem, bottom, margem de baixo, né? 30 pixels, né? A posição relativa, tá certo? Relativa com conteúdo, tá certo? E overflow hidden. Eu coloquei esse overflow hidden que é para ele não ultrapassar, transbordar, por exemplo. Às vezes dependendo do que você coloca aqui, tá certo? Ele ultrapassa as bordas, né? Fica ultrapassando e fica uma coisa feia. Então, esse aqui quando ultrapassar, eu quero que ele oculte. E simplesmente ele oculta, vai continuar transbordando, né, as bordas, coisas, mas isso aqui ele vai dar um corte, assim, ele não vai aparecer, vai ocultar o que estiver transbordando, tá certo? E aqui o nosso serve com imagem, que é a mesma coisa, é a imagem. Eu coloquei que a imagem tem que ter 100% de largura, tá certo? Largura. A altura vai ser normal, tá certo? Aí agora aqui, ó, eu criei o nosso layer aqui, né? Tá certo? Que essa div classe layer, mais uma div. Eu coloquei assim, é o que vai, né,
conter aqui o nosso texto. O que tem que conter isso aqui? Então, nessa lei aqui, eu coloquei um background transparente. Ele vai ter uma transparência, tá certo? Do fundo, vai ser transparente, né? Eu coloquei o height e o width, então largura e altura 100%, né? O top 0, left 0. Então vai ter... Porque essa é a seção, tá certo? Uma seção dentro da outra seção. Então ela vai cobrir a outra seção. Eu quero que ela cubra a outra seção, né? Então por isso que tá tudo 0, 0, porque ela vai tá exatamente igual, né? A posição vai ser absoluta, porque ela tem que estar nessa posição. A outra relativa vai ser absoluta, né? Que ela vai estar nessa posição. Ela tem que acompanhar o outro, né? E aqui, ó, por causa do transparência, aqui, né? Eu dei uns 5 segundos aqui de transição na hora que usar o hover aqui embaixo, certo? Então ele tem 0,5 segundos. E o hover aqui, tá certo? Que a lei ela é transparente, então ela não vai ter nada. Por exemplo, eu criei uma seção na frente de cada imagem daquela lá. A seção contém a imagem, né? E a imagem eu coloquei uma seção na frente, mas só que essa imagem é transparente. Só que nessa imagem transparente, né? Quando tiver como chamar aqui um hover, né? Que é você clicar a imagem em cima, ele vai ter um fundo. Esse fundo vai ter essa cor aqui, tá certo? Que essa cor aqui é um meio, o nosso verde, né? Aquele verde lá, né? Então ele vai dar um exemplo. Então é transparente. Quando eu criar um hover, ele vai criar uma imagem, vai criar um fundo na frente, né? Vai cobrir aquele lá. Mas esse fundo também, essa cor aqui, eu dei por exemplo, ele é se eu desse um aqui, ele cobriria toda a imagem. Mas eu não quero que ele cubra tudo. Eu quero que ele tenha também uma pequena transparência. Então eu dei 70% aqui, ó, 0,7, né? De transparência, quer dizer, vai aparecer alguma coisa, tá certo? E por fim, no Layer 3 aqui, o H3, tá certo? O H3, que é esse daqui, ó, tá certo? Onde tem o título aqui, tá certo? Onde tem o título, vai, como chama, ter essa aqui, ó, o width, a largura 100%, a fonte, né, o tipo da fonte, o peso da fonte é 500, a fonte é meia grossinha, a cor preta, né, o size 26, o tamanho da fonte, né, embaixo, né, o bottom aqui vai ser de 0, tá certo? O left, à esquerda 50%, tá certo? Transform Translatex, que isso é um efeito, né? Que depois vocês verificam aqui exatamente que podia ter, podia não ter, mas você vai testando o que você vai colocar, né? Posição também absoluta, tá certo? A opacidade 0 e transition 5 segundos. E o layer hover, quando der um layer aqui, o hover, né? O bottom que eu coloquei 0 aqui vai ter 49%, né? E a opacidade vai virar 1, tá certo? Então, salvando isso aqui, o efeito que deu de tudo isso aqui, tá certo? Foi exatamente isso aqui. Vamos salvar aqui. Ficou assim, tá vendo? Então, nosso título ficou assim, tá certo? E a imagem, o hover que eu falei para vocês, fica dessa forma aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui em cima, acontece isso, tá vendo? Ó. Ok? Aí, por exemplo, tem algumas coisas que eu não expliquei aqui. Opa! Por exemplo, como essa transição, esse translex 50% tal. Então veja bem, o importante disso aqui, tudo isso aqui não é, já tem um padronizado, não é isso. Você depende do que você quiser colocar, tá certo? É que você vai estudar o que você vai fazer, tá certo? Se você for se dedicar a escrever as coisas em HTML, CSS, se for esse, né, o seu objetivo depois, você vai aprender isso aqui exatamente o que você precisa usar para obter aquele efeito que você quer. Exatamente, são todas as coisas que tem isso aqui. Isso aqui é preciso, tá certo? Ele tem que estar preciso. Se der alguma coisa errada, é que você está fazendo alguma coisa que não está batendo com as regras do CSS e o HTML, tá certo? Então, aqui, para a gente não entrar em detalhe, que o objetivo não é esse, por exemplo, aqui não vai ser um curso exatamente em HTML, né? Se você quiser se dedicar a isso, você vai procurar depois, porque você pode querer, né? No meu caso, eu já aprendi, né? Então, pelo uso você vai esquecendo, mas você sabe onde procurar. Então, é importante que você saiba quando você precisar o que usar. Eu não conseguiria escrever HTML, CSS agora do zero, porque eu não estou fazendo isso, mas eu sei pesquisar, tá certo? Porque eu não estou utilizando. Então, por quê? Porque é muito mais prático você usar o elemento para montar. Você não vai precisar saber praticamente nada disso, apenas você vai dar alguns parâmetros aqui, né? Porque você vai ver o efeito pronto, daí depois você vai ajustar o efeito. Essa é a diferença, então é mais rápido, tá certo? Então, aí com isso aqui, né, você pode ver que nós criamos a seção aqui, uma seção que ficou excelente aqui, tá vendo? Todos têm um efeito aqui, tá certo? Tudo apenas com HTML, CSS, com código, nada diferente aí, tá vendo? Tem o título,
aquela parte do título lá, né? Que tem a imagem, que a imagem, simplesmente eu coloquei a imagem aqui, eu dei o tamanho da imagem como ela vai aparecer, eu cortei o border radius dela, que é assim, ó, em vez de ser quadradão embaixo, né? Que eu dei quadrado aqui, vamos ver aqui, ó. Cadê aqui? Opa! Que é a imagem aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, serve 2 call, tá vendo? Border radius 10%, tá certo? 10%, layer hover e tal, então acabou dando esse efeito aqui. Se você quiser modificando, você vai pensando, né, outras coisas, outros parâmetros, você vai testando, né? E com isso, chegamos aqui nesse efeito, né? O efeito do título aqui, tá vendo? O título, o setor que tem o título está exatamente cobrindo aqui em cima, mas ele não está totalmente... se eu colocasse o transparência zero, que vê, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui. O layer, né? O layer H3, hover, por exemplo, aqui, ó, left, onde é que tá o transparência aqui? Posição absolutes. Translatex, esse aqui, ó, menos 50%. Esse aqui é o efeito, né, do X, né? Translatex X. X é aquela Translate X, né? Translatex, não, Translate X, né? É a posição XY, como se fosse de uma tabela, assim, entendeu? XY, então, essa posição significando isso aqui, tá vendo? Ó. E vamos ver o efeito se eu mudasse aqui, ó. Por exemplo, opacidade. Onde é que a gente podia colocar? Layer hover, background. Se eu colocasse aqui vamos supor, 1. Vamos salvar. Save. O que modificaria aqui, ó? Vamos dar um... Tá vendo? Certo? Ó. O que acontece, tá vendo? Mas eu não quero, fica mais bonito daquele jeito lá, certo? Você vem aqui, então, ó. Você dá um... Em vez de 1, eu vou dar 0,7, que é 70%. Então, 30%, né? Ele vai ter a transparência de 0,7, né? Então, ele não vai ser totalmente opaco, ele vai ter uma pequena transparência. Então, eu salvando aqui. Save. Você vem aqui, tá vendo? Vamos só aqui. Opa, aqui eu dei o parâmetro errado. É 0. Ponto aqui, ó. Certo, save. Tá vendo? Tudo é importante, né? Tá vendo? Eu coloquei o vírgula aqui, é ponto, tá certo? Aí vamos aqui, vamos salvar. Agora, tá vendo? Ok? Tá certo? Então, com HTML e CSS você pode fazer tudo. Tá? Só que você vai demorar mais, você vai ter que aprender mais os códigos, né? E quanto, né, você usando o Elementor, aquele Page Builder, ele já vai te dar esse efeito pronto, tá certo? Você não vai precisar colocar os códigos que ele mesmo coloca lá. Você vai apenas ajustar na posição que você quer. Então fica mais rápido. Em vez de você pensar e escrever, você apenas imagina o que você quer, você coloca aquilo que você quer e você só ajusta. Enquanto, se você for escrever em HTML e CSS, você vai ter que criar tudo do zero. Você mesmo vai ter que criar. Você vai pensar no efeito, vai descobrir como é que você coloca esse efeito. Então você tem que escrever esse código. Aí você escreve. Enquanto lá usando o Page Builder, já está pronto, você apenas ajusta. Tudo bem? Então, até a próxima aula.